Olá, olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Jonathan, eu sou psicopedagogo e hoje nós iremos falar sobre um teste muito conhecido que é a Torre de Londres. Então vem comigo. Então vamos lá, dar início agora aos nossos estudos referente à Torre de Londres, ou como comumente nós chamamos de TOL. A TOL, a Torre de Londres, ela vai avaliar uma função executiva que nós vamos conhecer como sendo planejamento. No próprio manual, no livro 1, volume 1, no livro azul, como nós chamamos, lá na página 101, ele vai dizer que essa função executiva, esse planejamento, ele quer que o indivíduo seja capaz de representar mentalmente uma situação almejada. Só pegar aqui meu pincel. Uma situação almejada e, ao mesmo tempo, traçar objetivos e subobjetivos para chegar à conclusão das tarefas. Então, o planejamento, né, essa habilidade, ela está presente no nosso dia a dia de forma muito corriqueira, seja no âmbito acadêmico, no processo de aprendizagem, seja nos nossos relacionamentos, seja no nosso trabalho, ou até mesmo no processo de você dirigir, tá? A gente precisa dessa capacidade de planejamento e a ausência dessa capacidade ou uma defasagem nessa capacidade, ela nos trazem prejuízos nas nossas atividades de vida diária. Esse segundo trecho aqui eu trouxe de um artigo que no próximo slide eu vou mostrar o título, que eu achei bem interessante. E ele diz assim: a capacidade de planejar e resolver problemas está diretamente relacionada a uma série de domínios e contextos da vida cotidiana, como o desempenho acadêmico, o comportamento no trânsito e a capacidade de gerir as próprias finanças. Habilidades de planejamento menos eficazes também estão relacionadas à procrastinação e seus prejuízos. Esse trecho eu trouxe desse artigo aqui, Desenvolvimento do Teste de Planejamento Torre de Londres, versão brasileira, ou como comumente nós chamamos TOL, nesse caso aqui o TOL BR. Super indico, recomendo a leitura desse artigo. Ele é de 2019, então está bem recente a publicação desse artigo. Também nesse artigo ele vai trazer esse seguinte trecho. Ele vai dizer que as funções executivas permitem ao indivíduo resolver problemas complexos e lidar com novos contextos. Perfeito. Dentre elas, o planejamento é considerado uma função de alta ordem e está fortemente relacionada aos circuitos frontoestriatais, cujo déficit podem ser encontrados em diversos transtornos, como o TEA e o TDAH, assim como também a depressão. A partir daqui, a gente se debruça nos estudos referentes à Torre de Londres e a gente vai trazer que ela vai avaliar, né, essa capacidade de planejamento, essa função executiva de planejamento. A Torre de Londres ela foi baseada em um outro instrumento avaliativo e também interventivo, que é a Torre de Hanoi. Só que a Torre de Hanoi ela tem um maior grau de complexidade. Tá? A Torre de Londres ela é um pouco mais fácil, por isso nós aplicamos ela em uma determinada faixa etária. Jonathan, tem a possibilidade de eu aplicar também a Torre de Hanoi para avaliar a capacidade de planejamento? Sem nenhum problema, tá ok? Eu particularmente utilizo a Torre de Hanoi para adultos e para intervenção. E a Torre de Londres eu trago para a faixa etária da normatização apresentada lá no Manual da Avaliação Neuropsicológica Cognitiva, volume 1. Tá? Então, a Torre de Londres ele é apresentada com níveis progressivos de dificuldade. Nós temos ao todo 12 problemas, 12 situações que nós precisamos alcançar em níveis progressivos. E esse nível de dificuldade ele vai aumentando à medida que a minha quantidade de movimentos necessários para realizar a imagem final, ela também aumenta. Então, isso daqui é uma imagem representativa da Torre de Londres. Mostrando aqui para vocês a minha torre. Ela é composta
deixa eu tirar aqui, por uma placa, tá? Uma base, e essa base eu possuo 3 pinos. Um pino maior, um pino menor, mediano e um pino menor. Esses pinos, eles têm uma capacidade máxima onde as minhas esferas, elas podem ser alocadas. No meu pino maior, eu tenho uma capacidade máxima de alocar 3 esferas. Jonathan, mas sobrou um espaço aqui. Mas a normatização diz que eu só posso colocar 3 esferas nesse pino maior. No pino mediano, eu tenho uma capacidade máxima de alocar 2 esferas. E no pino menor, eu tenho uma capacidade máxima de alocar apenas uma única esfera. No mercado, existem diversas torres de Londres. A minha é da casa do psicopedagogo. Tá? Ela é um material de plástico bem resistente. As esferas também são bem resistentes também, mas é de plástico. E essa que eu coloquei aqui na imagem, ela é de madeira, bem pesadinha também, eu acho bem legal essa Torre de Londres. Só que ela é um pouco mais cara do que essa da casa do psicopedagogo. Essa que eu acho que eu comprei por volta aí de R$ 97,00 aproximadamente, sem o frete. Então, no manual, lá na página, deixa eu dar uma olhada aqui, lá na página 131 do manual, nós temos essa imagem aqui, no qual eles mostram as dimensões necessárias para a construção da Torre de Londres. Nós temos 3 pinos com alturas diferentes e uma base, e nós temos 3 esferas que nós temos uma capacidade máxima de alocação. 3 esferas máximas aqui, 2 esferas máximas aqui e uma esfera máxima aqui. A partir daqui, nós precisamos entender qual é o objetivo da Torre de Londres, da execução da Torre de Londres. Nós vimos que aí ela vai avaliar a capacidade de planejamento. Mas, Jonathan, qual é o real objetivo da atividade? Nós vamos apresentar ao aprendente a torre. Essa torre, ela sempre vai ter uma posição inicial. E essa posição inicial, ela é padronizada, que vai ser na torre maior. Acho que assim fica melhor para visualizar. Acho que sim. No pino maior, nós vamos ter 2 esferas, sendo a esfera da base verde, e em cima da esfera verde nós vamos ter a esfera vermelha. E no pino mediano, nós vamos ter a esfera azul. Essa configuração é a configuração da posição inicial. E a partir da posição inicial, nós vamos fazendo todo o processo de execução dos problemas que vai ser apresentado. A depender do material, por exemplo, nessa minha da casa do psicopedagogo, ela vem com um caderninho que eu consigo colocar na mesa, tá? Como se fosse um calendário de mesa. E aqui eu consigo ir passando as imagens, as pranchas, para os meus aprendentes irem visualizando. Nessa minha prancha aqui, nesse meu caderno, eu tenho 2 imagens. Uma que mostra para o aprendente e uma que mostra para mim. Então, temos aqui, por exemplo, a posição inicial. Aí, problema 1. Essa mesma imagem é a mesma aqui das costas. Então, está aqui na mesa, meu aprendente visualiza e eu também visualizo para ver o processo de movimentação do meu aprendente, do meu probando, né? Como o manual ele chama. A Torre de Londres, ela é composta ao todo por 12 problemas, por 12 figuras que nós vamos apresentando para o aprendente e ele vai executando. Então, cada imagem dessa é um problema. E cada problema, na base aqui, vai ter um número máximo de movimentos. Por exemplo, problema 1. Eu tenho que realizar da posição inicial para essa imagem em apenas 2 movimentos. Como assim, Jonathan? Vamos lá. Posição inicial. Mostrei aqui a imagem para o meu aprendente. Mostrei, opa. Então, como é que eu vou chegar nessa imagem aqui a partir da posição inicial? Então, eu vou me planejar. Eu vou planejar a ordem dos meus movimentos.
para chegar nessa imagem, eu vou ter que mover a bola vermelha para cá e a bola verde para cá, certo? Então, um movimento, dois movimentos. Consegui executar o problema 1. No processo de execução, nós precisamos levar em consideração que nós temos algumas regras. Eu só posso movimentar uma esfera por vez. Eu não posso fazer, por exemplo, isso daqui. Tá? É uma esfera por vez. Então, um movimento, dois movimentos. Finalizei a atividade, finalizei o problema 1. À medida que eu vou aumentando, né, à medida que eu vou resolvendo esses problemas, o meu grau de dificuldade ele também aumenta. Isso vai depender da minha quantidade de movimentos. Então, aqui eu tenho no problema 1, 2 movimentos, problema 2, 2 movimentos, problema 3, 3 movimentos, problema 4, 3 movimentos, problema 5, 4 movimentos, problema 6, 4 movimentos, problema 7, 4 movimentos, problema 8, 4 movimentos, problema 9, 5 movimentos, problema 10, 5 movimentos, problema 11, 5 movimentos e problema 12, 5 movimentos também. Aí nós entramos em um X da questão. A normatização para a Torre de Londres no Manual da Avaliação Neuropsicológica Cognitiva, volume 1, ela apenas está para as idades de 11 a 14 anos. Então, posso aplicar para crianças com 9 anos? Até pode, mas não tem normatização. Você não consegue fazer uma análise quantitativa, apenas uma análise qualitativa. Então, pela normatização, eu só consigo ter dados padronizados para as idades de 11, 12, 13 e 14 anos e também jovem adulto. O tempo de aplicação não tem um limite de tempo. A média de aplicação é entre 15 e 20 minutos, tá? Entre 15 e 20. Posso fazer em menos tempo? Posso. Posso fazer em mais tempo? Sem nenhum problema, tá? E algumas regras para a avaliação da Torre de Londres. Para cada problema, por exemplo, problema 1, para eu chegar da posição inicial para esse problema, eu tenho 3 tentativas. Quando eu executo com êxito o meu problema na primeira tentativa, o meu aprendente, o meu probando, ele recebe 3 pontos. Quando o meu aprendente não consegue na primeira tentativa, então eu vou dar uma segunda chance para ele resolver o mesmo problema. Segunda tentativa, se ele conseguir na segunda tentativa, ele recebe 2 pontos. Ele não conseguiu na primeira, não conseguiu na segunda, então vamos para a terceira e última tentativa. Terceira tentativa, ele conseguiu, então ele recebe o scores de 1 ponto. Ele não conseguiu na primeira, não conseguiu na segunda, não conseguiu na terceira. Então ele vai receber 0 pontos e a gente muda o problema, vai para o problema seguinte. Então a ordem de aplicação seria essa. Eu vou apresentar a posição inicial para o meu aprendente. Em seguida, eu vou apresentar o primeiro problema e a cada problema, eu particularmente, o teste não pede isso, mas eu cronometro, tá certo? A cada problema eu ligo o cronômetro e vejo quanto tempo ele está utilizando para executar esses problemas. Depois que eu apresento o problema para ele, apresentei. Então a criança, o aprendente, ele vai tensionar a parar, visualizar e planejar. Então ele vai ficar, acho que eu vou movimentar isso para cá, depois eu faço assim, tá. Esse momento é chamado de planejamento. Então ele vai se planejar para depois ele executar. Então da minha posição inicial,
Aqui eu vou, opa, preciso fazer assim, 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 assim. Ok. Quando ele pega na esfera que ele movimenta, já é considerado um movimento, por mais que ele retorne, tá? Isso já é um movimento. Ele mexeu na esfera, tá? Então, um movimento, dois movimentos. Um movimento por vez, uma esfera por vez. Finalizei o meu problema. O que é que eu faço? Volto para a posição inicial. O manual ele pede que o retorno para a posição inicial seja feito pelo próprio terapeuta, tá? Pelo psicopedagogo nesse caso. Eu, particularmente, peço para a criança retornar. Então, ele vai retornar aqui e a gente vai começar de novo com um novo problema. Apresentei um novo problema para o meu aprendente. 2 movimentos eu preciso. Então, ele vai visualizar a imagem, vai se planejar. Já sei. Em 2 movimentos. Trago essa esfera para cá. Um movimento. Trago essa esfera para cá. Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu terei o maior prazer de respondê-los. E até o próximo vídeo.